fantástica. Sou admirador aqui do Suelmi Evangelista Fernandes. Bom dia, Suelmi. Tudo bem? Bom dia, Paulo Sá. Bom dia, amigo Vinícius. O prazer e a honra é muito grande estar com vocês, assim como ouvinte no carro. Imagina para mim poder agora me comunicar, né, com as pessoas que estão do outro lado. Então é sempre uma honra para qualquer pessoa estar aqui nessa bancada. Obrigado, Suelmi. Você desistiu da política, amigo? O Suelmi, para quem não sabe, no começo de 22 ele chegou a assumir como deputado estadual, como suplente, etc. Foi vereador, secretário de Estado. Eu acho que tem pessoas que são melhores nos bastidores do que no protagonismo, né? Influenciando a política, né? E eu não desisto da política, né? Ser candidato é outra coisa, né? Nenhum de nós podemos nos dar ao direito de negar a política. Nenhum brasileiro. Mas tomar essa frente não é assim para todos, né? Como diz, como é o meme, quem não tem as manhas não entra, não? Não tiver instrução profissional. Então é uma conjunção de muitas coisas, né? Oportunidade política, de estar bem posicionado, de ter um bom partido político que possa te ajudar nesse caminho, uma chapa, né? Porque é uma eleição proporcional, mas acima de tudo, e o principal problema é a questão financeira de bancar projetos. A campanha em Mato Grosso é mais cara que qualquer lugar, talvez, do país, pela dimensão territorial. O Vinícius tem falado sobre isso. Ser candidato a vereador aqui em Cuiabá é uma eleição no Acre. Então, pela dimensão, o custo, estou dizendo, da campanha, sim, porque territorialmente Mato Grosso é gigantesco. Então, um dos maiores erros, eu acho que eu cometi um dos maiores erros da política, é o seguinte, é sair do seu reduto eleitoral. O voto é distrital já por natureza, apesar de não instituído, é melhor você estar fazendo política aqui, por exemplo, na Baixada, que tinha um melhor recalque de imagem, do que isso aí pelo estado aí andando feito louco. Foi ampliar? Isso aí é melhor cuidar do seu quintal do que inventar de pular no quintal do vizinho, né? Porque no final das contas o voto é igual um passarinho num galho de árvore. Qualquer ventinho que bate ele voa, né? Então cuidar desse passarinho aí é um trabalho muito sofisticado que demora tempo e estratégia, né? Então, mas não deixa de ser experiências. Todo mundo tem que, de alguma maneira, tentar ser candidato para saber o que é o processo político mesmo. É fácil falar do político. Mas pedir voto. Pedir voto é igual pedir esmola. Eu confio. O cara ainda põe a mãozinha assim junto, como se estiver pedindo esmola. Então é um gesto. Se submeter realmente a um jogo de humildade muito profunda. A pessoa rasga seu santinho na frente, ele ri na sua cara, ele fala um monte para você. Que é o momento que o eleitor tem um contato aí com suas estrelas, né? Seus representantes. Que coisa, olha, realmente eu agradeço aí o conselho. Ouça um bom. Não, mas olha. Não está. Até porque, mesmo financeiramente, mas eu não tenho a mínima inclinação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso já me. Sua opinião. Você acha que já não me falaram isso? Estaria um belo eu acho que seu perfil não é de rádio, né? Não. Vinícius, então, cara, é um deputado federal. O Vinícius não tem um bom perfil, Paulo Sá? Tá ótimo. Excelente, tem meu apoio, Vinícius. Aí depois, quando você vai ligar para os seus apoios, sumiu tudo, né, cara? E se já o meu amigo Pérez fala que isso aí é a famosa gravetolândia, por graveto, né? Você tá falando do Erley? O Erley Pérez. Ele fala que é gravetolândia. Meter graveto nos outros. Vai lá, é isso mesmo. Você vai dizer, quando você olha, não tem mais ninguém do teu lado. Então, assim, o cara parte da vaidade. Eu acho que você tem potencial, ou eu vi uma pesquisa, seu nome está falado. E o segundo passo é o seguinte: fala, vereador. Agora as mais assédio mesmo para as mulheres, agora que precisa, né? Tá na lei que precisa de 30%. Você viu que piada ontem? Diz que agora entrou, vão ter uma PEC para anistiar os partidos. Sim, passou na comissão. Passou ontem. Que nem o Partido da Mulher Brasileira cumpriu cota de mulheres. Esse país aqui não é para amador, né, Vinícius? Aqui 22 bilhões. Isso aí, querem passar borracha. Né? E eu acho que vai acontecer. Vai ter que passar pelo ainda passa pelo
pelo plenário, mas tem tudo. Ali tem PT e PL unidíssimos. Pela primeira vez a esquerda e a direita se uniram em cima de um bom propósito, né? A limpar a barra de todo mundo, né? Anistia para todo mundo. Lembrando que esse dinheiro é público, né? Sim. Lembrando que é ampla, geral e restrita a proposta, tá? Não vai escapar pra ninguém, né? Todo mundo, ninguém. Bom, vamos lá, olha. 7h20, falando de política, nós podemos repetir aqui. Você falou em projeto e tal, a dificuldade que tem o político de levar um projeto para a população, primeiro de que todos saibam daquilo e depois que aprovem aquilo. E nós estamos, depois dessa grande polarização, cada vez mais discutindo pessoas e não projetos. Cuiabá pode passar por uma eleição presidencial agora para prefeito. Por quê? Porque você tem o Lúdio, que fatalmente será candidato, e vem com o apoio do Lula. Você tem o Abílio, que vem com o apoio do Bolsonaro. Apesar de ser uma eleição que se espera, tem candidatos com potencial enorme, bastante dessa vez, né? Bastante candidatos com potencial, pode se polarizar aí e termos uma discussão de Lula e Bolsonaro aqui e Cuiabá de novo, não sei, como reclamou aqui pra gente em off aqui, o próprio Abílio Brunini. Ninguém quer discutir a cidade. E parece que não vai ter chance. Mas o Abílio é o maior interessado nessa polarização. Não, né? também. Né? Nem tanto assim, né? O sonho não falou no ar. A tempestade perfeita dele é o PT e o PL num segundo turno para tentar reproduzir Bolsonaro e Lula. Sim. Porque o Lula escolheu o Bolsonaro e Bolsonaro escolheu o Lula, porque os dois sabiam que tinha taxa de rejeição e eles tinham que saber como queriam, dentro desse cenário caótico, quem que poderia performar melhor, né? O Lula se deu bem nessa escolha. Então, podemos repetir, ter a questão da polarização, evidentemente. Agora, não se esqueça que as máquinas têm muito peso no jogo. Vou dar um exemplo para você. O Wilson Santos, que era um candidato com grandes problemas de viabilidade eleitoral na eleição de 2018, teve o apoio do Pedro Táxi, que tinha muito desgaste político e conseguiu chegar ao segundo turno. O peso de um governador no apoio levou praticamente todos os candidatos a prefeito da máquina para o segundo turno. Todos. Só tem 2 que não foram. É o Sérgio Ricardo, que tinha o apoio do Blairo, que não performou em Cuiabá, e agora recentemente o Roberto França. Mas os demais, todos que colocaram na mão dos seus pupilos, conseguiram chegar para o segundo turno. Então eu acho que, inevitavelmente, no primeiro turno terá um candidato a governador. A questão de quem ainda é uma coisa que está sendo definida aí. Mas ainda mais um governador bem avaliado como o Mauro Mendes, que está aí entrando em Cuiabá com força, resgatando a saúde, performando. E do prefeito? Do prefeito é um avião fumegando, né, assim, no espaço sideral. Mas tem gente que quer vaga ali ainda. Que acha que pode ser. Lógico, eu acho que tem uma fatia do eleitorado, evidentemente, a máquina municipal, apesar de combalida, bastante precária o sistema de funcionamento. Imagina, você tirou a saúde, 30% da força de uma máquina, pelo menos, 40%. Né, precarizada, ajeitada. Não tem nenhuma ascendência sobre a máquina da saúde pública, que era onde tinha a maioria das contratações, onde tinha a maioria dos negócios e tudo mais da prefeitura. Então ele está bastante combalido, mas é um player que está aí. Agora, ele não tem perspectiva de poder. Dificilmente alguém que está no poder consegue transferir. É muito complicado esse negócio de transferência de apoio político para candidatos, né? Então eu penso que não vai ser um candidato, um cabo eleitoral tão forte ao ponto de empurrar alguém para o segundo turno, em função dos inúmeros desgastes. 15 operação da polícia, mais uma série de problemas que está enfrentando. Agora ontem o vereador Denilson acabou de apresentar um relatório que apresenta um rombo de 100 milhões na previdência da Prefeitura Municipal. Eu acho que ele caminha, conforme for as condições políticas, para se inviabilizar por completo e ser afastado da Prefeitura, porque existe um processo lá em Brasília. Será que não termina? Acho muito difícil. As condições da política, a viabilidade política dele está cada vez pior, mais precária, perdendo ações em cima de ações em Brasília. A administração com seríssimos problemas de governabilidade, inclusive na base da Câmara, daqui a pouco vai ser muito difícil sustentar, porque os vereadores não vão querer assumir o desgaste político de defender a gestão ao ponto de pôr em risco seus próprios projetos pessoais. A gente vai sentir uma diferença daqui para o ano que vem em relação a isso. Então eu acho que esse cenário, essa tempestade perfeita pode acontecer, mas se eu fizesse uma aposta, os 3 possíveis nomes do segundo turno seriam um candidato a governador, um do próprio
um do próprio Lula, seria do PT, e possivelmente um candidato do PL, que possa ser o Abílio, que tem uma ótima performance de trabalho. Um desses três aí, certamente. Para o segundo turno, quem passa? É que tem que combinar com o povo ainda, né? Não, sim. Sim, mas sem assim, boletim de urna. Você tem um ex-candidato, uma pessoa que perdeu por 6 mil votos. É um recall monstruoso, é o melhor recall. Ele opera bem em rede social, né? Você estava falando de como comunicar e chegar na ponta. A política, a estratégia da lacração, de criar factoides, ela é muito eficiente para garantir a popularidade. Hoje o cara, se ele não entrar numa pauta polêmica e lacrar nela, de chegar em cima dela, com todos os desgastes que tiver, ele não consegue talvez hoje driblar a bolha e chegar na ponta nos temas mais polêmicos, né? Então, por isso que os caras ficam caça-like, né? Lacrou. O Abílio perdeu para o Abílio. O Abílio, se não fosse o Abílio, não teria chegado onde chegou, se não tivesse feito as polêmicas que fez. Mas não se esqueça que o adversário dele foi o pior adversário que ele pôde. O adversário mais factível para ele era o Manuel. O Manuel teve voto de gente que tinha rejeição completa. E não fortalece ele não agora. Era um amor. E não fortalece ele então, agora, já que foi quase que um desastre. Eu acho que no segundo turno, qualquer um que não tenha a rejeição dele, vence dele. Qualquer um que não tenha a rejeição dele. Só para fechar, o Vinícius sabe muito bem disso. Quem conhece de política lê mais a rejeição do que a aprovação. Rejeição, quem odeia com força. Quem ama, ama meia boca. Então o cara, quando odeia, ele não vai virar voto nunca. Às vezes precisa ter um incentivo, né, para o amor continuar. O ódio. Não, o ódio é gratuito. Né? Não. O pessoal é o pessoal. Não, eu tô dizendo, observe a rejeição. Desses candidatos aí, a maior rejeição é dele. E ele tem que pegar o PT, porque para transferir a rejeição do Lula em cima do Lúdio, que já tem uma rejeiçãozinha em função do PT. Então, por isso que a tempestade perfeita dele é esse desafio. E não adianta esconder, todo mundo sabe disso, né? Dizer que, infelizmente, não se debate a cidade, né? Todo mundo sabe que é o sonho de consumo, de disputa dele, né? Agora vamos ver até lá, né? Tem muita água para debaixo da ponte. Vinícius. Bom, primeiro, bom dia, sua alma, né? Prazer, obrigado pela tua presença. Um prazer muito grande poder te receber aqui nesse espaço. Ganhei um elogio aqui nos bastidores sobre meu tom de voz, né? Aquele grave, né? Muito bom, está muito bom seu tom de voz, que cara. Legal, obrigado. Impostação, né? Obrigado, até igual. Eu tenho que fazer programa noturno, né? Easy Night. Seria sensacional, né? A turma da noite. A né? turma capricha, né? A tradução da noite. Não tem mais bom. isso, Eu né? acho que você tem que fazer um lance desse. Hoje está tudo no YouTube, né? Antigamente que tinha a tradução da noite. Eu adorava, né? Cuiabana, FM. Take my breath away, né? Tinha essa, né? Mas enfim, obrigado, né? Não vou participar dessa, eu não vou Paulo, participar. você já fez isso, tá? Quem nunca? Leu cartinhas de amor, né? Não, é por isso que eu não vou participar aqui dessa discussão. Você foi seu visto. passado, Deixa rolar, deixa né? rolar. Não, ele registrou isso. Como diria o Nelson Rubens, você foi visto. Ok. Eu fui ouvindo. Isso que é bom. Mas interessante. Mas teve muita gente que gostou, viu? Eu sei. Não, eu acho muito legal, né? Muitas paixões. Quer dizer. Também. E é bom ter o Suama aqui, que é uma das melhores mentes históricas e políticas, né, de Mato Grosso, né? Uma capacidade de compreensão ímpar, né, do cenário. E aí, puxando isso, né, só queria destacar essa questão do profissionalismo político, né? Deltan Dallagnol foi cassado ontem pelo TSE, 344 mil votos, né? Lá no Paraná, mais votado do Paraná, numa cassação muito, muito polêmica, né? Para parar por aí. Mas o que eu quero te perguntar, senhor, mas assim, já começamos na avaliação da conjuntura para a prefeitura, né? Vamos para uma linha mais qualitativa, porque eu sempre falo, essa eleição, em toda eleição qualitativa é importante, mas nessa vai ser mais importante ainda. Sim. Temos vários perfis de candidatos, né? Sim. Que o Abílio deu como certo aqui, não, é Lúdio e ele, né? Quer dizer, é um Lulinho e um Bolsonarinho no segundo turno, né? 22 e 13 e acabou, né? Mas assim, os dois não têm perfil administrativo, né? Os dois nunca governaram, né? Nunca foram secretários, prefeitos, enfim, né? Ministros, tal, nunca tiveram no poder executivo. E assim, muita gente entende que essa eleição prioriza alguém com perfil mais administrativo, né? Porque Manuel está deixando alguns probleminhas. Alguns, né, Manuel? Não muitos, né? Alguns, né? Favoreceria alguém com perfil mais administrativo. Como é que você vê essa disputa entre o Fábio Garcia e o Botelho? Que há uma diferença conceitual, de reputação também. De perfil. Eu penso que esse é um assunto mais importante que tem no processo eleitoral, considerando que o governador é um grande cabo eleitoral e considerando que o governador já falou que não vai deixar passar batido a eleição de Cuiabá. Porque ele não tem a perspectiva de poder.
A perspectiva que segura o conjunto político. O Miguel Arraes dizia que a perspectiva de poder é mais importante que o poder em si. Quem está fora no sol, amigo, está muito mais disposto a vencer a eleição do que quem está no ar-condicionado. Então a perspectiva é quem vai poder levar as pessoas, esse exército, para poder ganhar a guerra, né? Mobilizar essas pessoas. Então a perspectiva de poder do Mauro se encerra em 2026. Apesar de ser um grande cara, eu acho que vai continuar sendo um gado eleitoral. Acho que a eleição dele não passa necessariamente por Cuiabá. Cuiabá é importante, mas ele vai querer mexer no tabuleiro para ter sossego no seu futuro. Isso muda tudo o jogo. Quer dizer, a eleição dele do Senado e do próximo governador pode ser muito tranquila, dependendo o acerto que ele faz em algumas cidades, e principalmente em Cuiabá, que é um terço do eleitorado do estado. Então, todo mundo fala, por que essa briga é tão grande em Cuiabá? Porque Mato Grosso é baixo adensado. Cuiabá tem 30% do eleitorado junto com a Baixada, é muito PIB político. Então, quer dizer, o segundo maior poder, o terceiro talvez do estado, é a prefeitura de Cuiabá, é primeiro o governo, segundo a Assembleia e terceiro a prefeitura. Então, óbvio que vai ser sempre guerra. Né? Então, eu penso que isso mobiliza uma expectativa muito grande de quem vai ser o candidato do governador. Se errar nessa construção, perde tudo. Né? Aquela coisa da Dilma, né? Se ganhar, ninguém ganha, se perder, todo mundo perde. Aquela história toda. Quer dizer, ninguém perdeu, também ninguém ganhou, né? Aquela história. Então, eles têm que, eu acho que caminha para a conciliação lá na frente, vai ter que conciliar isso. O perfil do Fábio é um perfil de gestor, ele aposta na tese do próprio governador, consertando Mato Grosso, eu acho que vai ser a tese por aí, né? Consertando Cuiabá, porque realmente chegou no fim da linha ao município de Cuiabá. E acho que também a eleição municipal, Paulo, é diferente da eleição proporcional. Eu acho que o voto para o executivo ele é mais responsável do que o voto para o legislativo, ele é mais qualificado. O cara vai querer saber quem que vai resolver o problema dele do fundo do quintal dele, da rua dele, da luz da casa, do poste da casa dele, etc. Eu não sei se a polarização se aplica necessariamente de forma direta a uma eleição municipal. A eleição municipal costuma ter um rigor maior na exigência de quem pode melhor representar e quem mais conhece melhor os problemas da cidade. Então eu penso que os critérios que o governador vai ter para escolher lá na frente, e eu acho que a saída do Fábio Garcia distensionou um pouco a pressão que tinha interna dentro do UB, e isso foi bom, para dar um ambiente melhor para a conversa, né? Mas se o governador conseguir resolver a equalização dos dois senadores do UB, que é um problema que está posto aí, né? O espaço para o Jaime, espaço para o próprio Mauro ser candidato a senador e se eleger, né? Porque por trás também da candidatura do Botelho existem outros interesses, todo mundo sabe disso, né? É óbvio, legítimo e natural, então tem uma Assembleia que às vezes quer que ele não esteja mais lá, né? Para abrir espaço para todo mundo, né? Tem um senador que é ligado diretamente ao grupo Botelho, que é o Jaime Campos, que está posto aí. Então é uma série de pontas que precisam ser ajustadas, costuradas para se construir um consenso interno. O consenso interno constrói um candidato muito viável para ser prefeito de Cuiabá. E o desarranjo disso pode levar tudo a perder. Então eu acredito na boa conversa. O Mauro adora esse ambiente de muita crise, é onde ele cresce. Se observar o Mauro cresceu, ele gosta, empresarialmente, ele sempre cresceu num ambiente de grande conflito e de grande crise. Então ele é a tempestade perfeita para ele tomar as soluções necessárias. Então eu acho que ele vai conduzir isso para que possa ser Ele já aprendeu a criar as tempestades também? Não, eu acho que né? parte às vezes sai do controle. Eu acho que assim, na condição de crise perfeita é onde se revelam quem são as verdadeiras opiniões, é onde estão os verdadeiros apoios, é onde se manifesta. Vamos citar o exemplo lá da eleição de senador, né? Chegou a um ponto insustentável para ele tomar a decisão de quem seria o candidato a senador, mas ele levou até onde não podia mais, e toreando a crise, né? Então eu não sei até onde ele vai conseguir sustentar isso, né? O Botelho disse que não vira ano que vem, para ele ter que tomar uma decisão sobre isso, tem a questão do partido, mas eu acho que a corda vai esticar ainda muito mais. Mas essa polarização aí ficou, né? O Botelho ficou reclamando do Fábio, etc e tal. Ele tirou pelo menos mais uns 3 da jogada, né? Mas tirou o Galo, tirou o Carvalho, Mauro Carvalho, e tirou o Gilberto. Mas antecipou demais, né? A expectativa, eu acho que nenhuma capital brasileira está com uma disputa tão intensa já no processo eleitoral. Isso é ruim, né? O Mauro tende a evitar esses debates, ele espera o tempo regimental dos 3 meses antes da eleição para tomar as decisões. Mas, de fato, o Botelho não teve nenhum ataque direto ao próprio Fábio Garcia, nem o Fábio Garcia ao Botelho. Houve um debate sobre... Só revelou uma conversa com o governador que
ninguém tinha feito até então. Eles foram parceiros, eu acho que hoje os dois apostam que eles possam tentar e se ajustar lá. São dois grandes nomes, um é presidente da Assembleia, né, dependendo da escolha do governador, pode ter problema na Assembleia. Fábio é um candidato de potencial, já teve, foi senador, foi secretário municipal de Cuiabá, tem sua trajetória política, sou berço político. Então são dois grandes candidatos, eu aposto numa boa conversa lá na frente que possa ter construção. E aí nós temos que ver o que é melhor para a cidade, Vinícius, realmente, respondendo objetivamente a sua pergunta. Quem é capaz, que tem maior isenção, que tem maior condição de sentar na Prefeitura de Cuiabá e tomar as decisões que são necessárias. O que a gente não pode ter é que Cuiabá não seja referência de administração pública para o estado de Mato Grosso. Perder para Lucas, perder para Primavera, nada pessoal contra esses gestores, mas Cuiabá tem que ser a vitrine das boas práticas e a referência do estado, né, Paulo? Tudo que é de bom tem que vir buscar na capital. Esse é o lugar que a gente espera de Cuiabá, né? Que seja o exemplo das boas práticas da política pública. Então é em cima dessa agenda que se debaterá o futuro, além da viabilidade eleitoral. Eu acho que tanto o Botelho quanto o Fábio têm viabilidade eleitoral. A pesquisa, um estava ganhando, o outro estava perdendo. Então, assim, tem muito chão para se construir lá na frente. Vai prevalecer a questão do arranjo político de se construir para garantir esse... Não vai prevalecer a vontade do governador, não, porque agora ele também é dono do partido, né? Não, mas ele é uma liderança, mas ele é uma liderança. Presidente. Não tem como você contrariar a opinião do governador. Nunca é de bom. O meu candidato é fulano. Não acho que é isso. Eu acho que ele vai conduzir o debate para que possa ter espaço político para todo mundo, né? Eu acho que um governador tem na mão uma série de possibilidades, né? Dentro da própria máquina e também fora da máquina, dizendo possibilidades de candidaturas de Senado, deputado federal, de outras possibilidades de espaço de poder que possa ter, vice-governador, enfim, tem um leque gigantesco de possibilidades. E aí eu acho que o governador ele é a maior liderança porque ele tem todo esse cabedal de poder, é o 01, né? Do estado, né? Esses números já deram problema. Ninguém anda na frente do carro do governador, você já viu? Esses números já deram tanto problema. Ninguém anda na frente do carro do governador, tá? Só os batedores da polícia, né? Para abrir caminho. É para abrir caminho, né? Então é isso, né? Não para atrapalhar, né, Paulo? Não. Então é isso aí. É o xadrez que está posto aí para o futuro. E também quem vai ter maior condição de enfrentar o Manuel Pinheiro, tá? É preciso ter essa isenção no currículo, né? Mas de todas essas chances que temos aí, né? Chances, estou falando chances porque nomes, né? Teve eleições que tinha um monte de candidatos, mas a qualidade de todos eles não era assim. A chance de todos eles, nem qualidade, a chance de se chegar lá, nem sempre ganha o melhor, né? Nem sempre ganha o melhor. Mas assim, candidatos com chance de chegar pelo menos a um segundo turno, dessa vez você tem mais. Tem, né? tem. Significa que são bons candidatos, a priori. E se resumir assim a dois só e matar um monte de candidaturas também pode acontecer. Não, e pode ter fato novo, ninguém tem controle sobre isso, né? Política é emocionante por isso, não tem rotina, né? Por isso que ninguém consegue sair da política, né, Vinícius? O cara todo dia tem uma emoção nova. Ontem caçou o Deltan da Lagnol e hoje está a pauta do Congresso hoje é a questão da Petrobras, que surgiu ontem como fato também surpreendente, e a questão da cassação do Deltan, que vai movimentar hoje o Congresso. Então era improvável isto, né? Quem imaginava, por exemplo, em qualquer circunstância política, um fato excepcional, por exemplo, como foi o afastamento do Lula 2 meses da eleição, que mudou todo o cenário eleitoral. Era improvável isso. E hoje eles estão querendo fazer o justiciamento, né? A vingança com os lavajatistas, né? Quer dizer, a classe política venceu, né? O apogeu da política nós estamos vivendo. Praticamente o Ministério Público vai voltar para sua casinha, né? Não vai se meter um pouco mais com política, nem a justiça. E a política voltou para os políticos, né? Gostemos ou não. O resultado seja ótimo ou não. Não, o afastamento do Deltan deixa claro isso, né? De que a classe política se uniu, inclusive direita e esquerda, em função dessa agenda aí. O Bolsonaro defenestrou Moro, que era o paladino da corrupção e não sei o quê, para atender interesses do Centrão, que se sentia incomodado com ele como ministro. Então, a classe política é aquelas operações espetaculosas da Polícia Federal e etc. Que o japonês chegou a escrever livro. Hoje eu acho que nenhum juiz e nenhum promotor em bom estado de juízo seria capaz de abandonar a toga para candidatar a alguma coisa. Né? Eu acho que também que não. Que ele poderia ter. Lembre-se do Deltan, né? E diz que Moro agora, né, Vinícius, está na alça
de milho. Então, política é essa... Ele não fez amigos lá no STF, né? Não, é a inconstância, a improbabilidade e a incerteza move a política. Por isso que ninguém quer largar ela. É muito emocionante. Como diz o Jaime, depende muito de quem vai estar solto. Quem E vai das estar... nuvens, né? Ele fala das nuvens, né? De um dia tá de um jeito, no outro tá outro. Mas rotina jamais, né? Então esse é o mundo da política. Vinícius. Ele gosta de falar da tornozeleira também, essa bijuteria, né? Esse bracelete, cadeia, essa joia. Virou que a turma gosta. Um acessório de luxo. Que eu quero te perguntar, somente aproveitar um pouco uma discussão mais substantiva mesmo, mais programática, né? Que já discutimos nomes e tal, né? Mas e aí, como é que você vê a agenda, né? Qual que é a agenda para o prefeito, né? Ou prefeita, né? Que vai assumir, né, em 24. E especialmente centro histórico, né? Estávamos discutindo aqui, vamos aproveitar, né? Você, mestre em História, um dos melhores professores de História de Mato Grosso, né? Membro do Instituto Histórico, também somos colegas de lá, né? Instituto Histórico e Geográfico. Como é que você vê essa questão que o Emanuel chegou a falar no começo de requalificação do centro histórico, né? Fez aquela reforma da Praça Lencastro ali, né? Revitalizou um pouquinho, mas não melhorou, né? Você vê imóveis lá caindo realmente. É preciso ter uma economia criativa para aproveitar, não basta o imóvel em si, né? É verdade. Porque você que foi secretário dessa área também na época do Mauro Prefeito, né? Como é que você vê isso? Eu acho assim que a questão da agenda do futuro de Cuiabá, eu acho que a saída econômica de Cuiabá precisa ser discutida como nunca, né? Nós não podemos ter uma economia dependendo de cargos públicos. Infelizmente, ainda o perfil das atividades econômicas ainda é relacionado às máquinas públicas, cargos públicos, concursos, cargos comissionados, etc. Não pode ser esse um dos principais geradores de emprego. É preciso pensar em outras alternativas. Eu acho que precisa agroindustrialização, investimento em tecnologia, parque tecnológico, essas coisas precisam vir com mais força, com a ideia do agronegócio, de ser capital do agronegócio. Precisa de fato ser isso. Nós precisamos de uma feira aqui maior do que a de Ribeirão Preto, né, no agronegócio. Né? Não tem por que levar a fábrica de avião para Lucas. Se Cuiabá tem a melhor logística, tem um aeroporto, agora está vindo a ferrovia, não tem por que levar a fábrica de etanol para fora de Cuiabá. Então, eu acho que essa é uma agenda necessária de quem que vai conectar Cuiabá com o desenvolvimento do agronegócio. Essa é uma pauta importantíssima que precisa ser levantada para Cuiabá realmente ser a capital do agronegócio, de fato, né? Porque, assim, há a marca, mas na prática não aconteceu isso, né? Muitas empresas optaram em estar no interior do estado e não aqui. E essa é uma conversa que passa pelo governo do estado, passa por ter liderança com o agronegócio, dialogar com o setor e tal. A questão da saúde quem sabe a gente se libertar um pouco desses vícios, dessas dependências da administração pública como um todo, né? Então, eu acho que cria um pouco menos impacto da força da máquina sobre o processo eleitoral. Então, eu acho que esse passo de Cuiabá para uma agroindustrialização é interessante. A questão de como aproveitar a ferrovia, né, Paulo, está chegando, o que isso vai gerar no distrito industrial, vai gerar novos empregos, vai ter agroindústrias de processamento de derivados de soja, nós vamos ter outras oportunidades de negócio para Cuiabá para criar novas oportunidades de emprego e desenvolvimento social. Bom, e a questão da saúde é uma grande agenda que eu acho que vai ser o grande debate 24, se eu tenho que fazer uma aposta, quem melhor conhece a saúde e quem vai apresentar as melhores soluções para a saúde. Aliás, eternamente saúde vai ser uma grande pauta. A interventura, quem sabe? Se tudo der certo. É uma aposta, né? Se tudo der certo, o Mauro vai ser o grande cabo eleitoral de Cuiabá. Se der errado, não. A aposta grande é de que ele possa virar a chave, e tem resultados positivos já sendo vistos aí, né? E que possam estar melhorando o ambiente da saúde do município. Em relação ao centro histórico, eu acho que aquelas casas que estão lá no centro histórico, que estão desocupadas, sem cumprir finalidade social, tem que vir aluguel social, tem que dar destinação de moradia. O centro histórico não pode ficar desabitado à noite. As casas que estão fechadas precisam ser ou desapropriadas pelo município e destinar um aluguel social, uma moradia social para trazer vida para o centro, Paulo. Senão vai virar uma cracolândia aquilo ali. Então, imóveis fechados no centro, e aí chegamos à conclusão que mais de 30% dos imóveis estão fechados. É preciso reabrir esses imóveis, dar condição de moradia para trazer a revitalização. É o quê? Quem mantém a casa é quem mora dentro. Então não pode ficar fechada daquele jeito, com o dono. Olha aquela casa ali na Campo Grande com a Pedro Celestino, que está toda escorada. Aquela casa foi a primeira empresa de correio de telégrafo de Cuiabá. Está toda escorada a casa, o dono não tem interesse, morreu, deu para a prefeitura a casa, a prefeitura não deu uma ocupação
desejável a casa está lá caindo. Então, em Maranhão, São Luís, que é o principal problema de patrimônio histórico do Brasil, o maior conjunto arquitetônico é São Luís do Maranhão, se resolveu com isto: aluguel social, ocupação social. Tem que pegar os imóveis e destinar ao interesse social de moradia, pessoas que possam trabalhar no próprio centro ali, funcionários do comércio, pessoas que estão ali, vendedores que possam morar ali e ocupar, ter vida útil, porque aí preserva os casarões. O Estado jamais vai conseguir tutela de 400 imóveis e cuidar dele. Está cuidando nem da Policlínica Direito da Prefeitura, mas isso vai cuidar de uma casa que está lá, que é propriedade privada. Então, ele é de responsabilidade privada, mas à medida que você não dê destinação social, o poder público pode desapropriar para interesse social e destinar para fim de moradia, cara. Eu acho que isso é razoável, é sustentável, cria esses perfis interessantes e começa a reocupar o centro histórico. Eu acho que esse é um primeiro passo importante. Fiação do centro histórico é um problema seríssimo. Foi prometido, inclusive, no comecinho do primeiro mandato do Emanuel, uma lei para retirar todos esses fios da cidade. Mas assim, as pirotecnia que eu chamo, né? Faz aquela pirotecnia de fogos, etc. Joga para a plateia e depois, amigo, terminou a festa, todo mundo para casa e continua a vida real. Então, criou-se um monte de soluções miraculosas para o centro, mas as coisas mais objetivas do centro não resolveu. Por exemplo, estacionamento rotativo no centro. Tinha um antigo faixa azul, faixa verde. Não sei se vocês lembram disso. Sim, faixa verde. Não tem, cara. Lá as pessoas, as áreas públicas viraram privadas, as pessoas usam como estacionamento pessoal e ali não tem uma rotatividade, aquilo não tem um gerenciamento sobre aquilo, fora a flanelinha que cuida. Enfim, então nós não gerenciamos o espaço público, né, que é as ruas. As fiações impactam no visual do centro. Você vai ali em frente à Casa Barão, que é a nossa casa lá onde a gente frequenta, cara, tem um poste que tem um cipoal lá de fiação, cara. Você bate a foto e leva feio pra caramba. Leva um poste inteiro junto contigo com um monte de fios. Então, essas questões, mas só para finalizar, já existe um plano gestor do centro histórico feito pela Universidade Federal, ouviu a sociedade, sentou com os arquitetos, sentou com os historiadores, está pronto. O que precisa é esse plano entrar dentro do plano gestor da cidade e pôr para acontecer. Enfrentar a questão do lixo no centro histórico, a questão da poluição visual. O cara pega um prédio daquele, bota uma placa maior que o prédio, compromete a unidade arquitetônica. Né? Então eu acho que é uma série de soluções. E reabrir os espaços públicos que estão lá, né? Museus, para poder ter visitação aos finais de semana. As igrejas são fechadas, Paulo, final de semana. Se você quiser visitar uma igreja da Boa Morte, uma igreja do São Gonçalo do Porto, só no dia que tiver missa. Em qualquer capital histórica existe uma política de turismo para que esses espaços sejam abertos final de semana para você poder passear na cidade. Então acho que precisa ter coragem para enfrentar os problemas que tem e colocar isso como um problema importante para a cidade, né? Eu acho que o próximo prefeito tem que pôr na agenda o debate sobre o centro histórico de verdade, porque senão... Mas dá voto isso? Mas aí a questão do desenvolvimento urbano ela é maior que isso, né? Se a pessoa ficar só nisso... Infelizmente, o debate para governador, a gente dizia, né, Vinícius, que a gente esperava tantos debates, concentrou apenas na questão da saúde, da segurança, porque acontece que tem tanta dificuldade nessas áreas que são saúde, educação e segurança pública, que o Estado brasileiro virou apenas essas três áreas. Não se fala em mais nada a não ser essas três, Vinícius. Saúde, segurança pública e tal. Como se os outros não fossem necessários. Eu lembro aquela música do Titã, né? Comida é pasto, bebida é água. Você tem fome de quê, né? E nós vamos ficar esperando apenas só que a saúde nos resolva e as pessoas estão ficando doentes por falta de qualidade na cidade, que não tem uma igreja para frequentar aberta, um museu, que não tem um espaço cultural aberto, uma praça decente, um parque de caminhada. Isso pode reduzir a vida ao que é absolutamente essencial, julgando que o absolutamente essencial é apenas saúde, segurança pública e educação. A vida não se resume a isto. Olha, é impressionante o número de pessoas que estão aqui mandando abraço para você, alguns com nome, outros sem. É que eu falei para meus amigos, ó, se vocês não aparecerem aí. Todos o eles Ricardo vieram, Costarim tá perder a amizade, né, Paulo? A Denise, a Denise, eu tenho dificuldade de falar. Niederauer. Ela é a maior. Amiga da gente há séculos. Você sabe? Não pode nem falar quantos. Ela é uma das principais
fontes informantes das principais agendas de informação da política. Aqui, ó, esse cara é show, o professor Suelme, brilhante na política e tal. A gente mandando abraço para você aqui, bastante, tá? Um grande abraço para todos os meus amigos que estão aí nos ouvindo. Esse programa aqui é campeão, né? De manhã cedo é bom, né? No carro a gente se informa já. Isso é necessário para que você volte outras vezes aqui. Eu assim, estou em casa aqui, são meus amigos. Vinícius, claro. Eu sempre que posso acompanhar ele em todos os programas. Você só está aqui, né, Paulo? Só. Então quiser ver exclusividade. Agora o Vinícius ele já tem várias plataformas, né? Além de escrever ainda. Eu não sei onde ele arruma tanto tempo para isso, que eu não consegui escrever ainda nenhum livro, ele já tem mais de 5 na praça. Mas é doutor, né? Então, quer dizer, a gente precisa trazer a boa informação, né, Paulo? Com qualidade. Para além Muito bem, mais gente aqui te abraçando aqui, você para ver você é uma pessoa bastante querida e respeitada, principalmente, pelos cuiabanos e varziagrandenses e matogrossenses. Você falou em trazer para Cuiabá ser realmente a capital do agro. Vamos esbarrar nos vices, né? Porque é o segundo ano consecutivo, né? Que você tem alguém do agro. Piveta, Fávaro, que hoje é ministro, né? Mas aí deputados, isso aí, né? O Vinícius, os federais. O Vinícius tem um livro sobre isso aí, Paz sobre Fogo Cerrado, um negócio assim. Eu li, ele fala muito sobre isso, de como que foi a passagem da Casa Cuiabana no poder para esse agronegócio lá com o Blairo, né? Na verdade, a entrada do Blairo no poder deu uma outra dimensão para esses colonos que chegaram na década de 70, né? Eles requereram o poder com o tempo. Se não assim o fizessem, eles iam dividir o estado de Mato Grosso, porque eles já estavam prontos para isso. O Nortão estava desenhado, o estado do Nortão já, estava. O Araguaia também tinha outro, ia virar 3 estados. Nós vivemos aqui mais ou menos o desafio da divisão que Mato Grosso serviu. Então, a paz romana, não com a mesma intensidade, né, Vinícius? Vinícius levantou a cabeça, mas assim, parecido com a ideia de ou vocês nos deixam chegar no poder e nós vamos chegar, ou então nós vamos dividir esse estado e criar uma república só para nós. Então, quer dizer, a chegada do agronegócio no poder foi importante também para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Não podemos... Mas a ligação deles com Cuiabá... O problema, mas a capital é histórica, né? Não adianta negar. Eles vão, em algum momento, eles vão ter que sentar na mesa da concórdia e discutir o que vão fazer com a capital. Até para Mato Grosso, a pujança do estado, chegar a uma capital que não esteja à altura, é ruim para a própria construção da imagem política do estado lá fora. Fábrica de aviões e tal. A pessoa primeiro falou, olha, por que não Cuiabá, caramba? Foi você que... Mas é necessário falar sobre isso, porque a fábrica de etanol não veio para cá, foi para Lucas, foi para Sorriso, foi para Sinop. Se não por for, que a Sadia não veio para cá? Eles terão problemas lá. Não, aí parte do gestor, do governador, chegar e falar, eu te dou melhores condições aqui, o que você precisa dentro da política de incentivos, etc. Isso depende da classe política que está na Assembleia, depende também das prioridades do gestor que esteja aqui, né? Então, nós não podemos contentar que a prefeitura seja apenas uma máquina de gerar empregos, né? Ela precisa dar uma direção para o futuro do desenvolvimento do Estado, né? Eu acho que é sobre isso que nós temos que debater na próxima eleição, pensando o mundo perfeito de Alice, né? Porque no final das contas pode virar apenas uma guerra selvagem pelo poder, né? E se esvaziar os grandes temas da cidade, como mobilidade urbana, que nós não falamos aqui. Aliás. Que é seríssimo. Aí faz viaduto. Aliás, tem guerra, né, na mobilidade urbana de Cuiabá. Você tem viaduto. Aí cria soluções de viaduto. Que maravilha, né? Você sai daquele ponto de gargalo e engarrafa lá na frente. Isso não é solução. Sai de 4 pistas para 2. Aí você passa aquele gargalozinho e engarrafa lá na frente. Nós precisamos de soluções e alternativas viárias para Cuiabá. São novas vias de acesso ao espaço urbano, não só trincheirinhas e viadutos, isso aí é paliativos de política urbana, né? Enfim, e além do nosso querido centro histórico, assim esperamos. O Éder Jacarandá também mandando um abraço para você. O Éder lá do Intermate, é um cara genial, um abraço. Muito bem. Vinícius, 7h53, deixar a última pergunta do programa para você, que é um papo aqui que a gente levaria por mais tempo. Né, Paulo? Por mais tempo, com certeza por mais tempo. Vinícius.
Não, acho que é nessa linha mesmo. Até perguntando se o senhor me concorda comigo, mas assim, dá voto, porque estamos falando de moradia, a questão do centro histórico, né? Dessa requalificação, estamos falando de moradia e de outros empreendimentos também. Precisamos pensar, assim, eu vejo também, isso é uma economia criativa que eu mencionei. Por exemplo, você falou em museus, né? Mas aqueles imóveis podem virar hostel, pode virar albergue, pode virar hotéis, podem virar restaurantes, né? Você vai em outras capitais, você tem isso, né? São Paulo fez isso muito bem, né? Fortaleza, tem bons exemplos. Né? Você vê que é por aí o caminho mesmo? Claro, eu acho que a primeira coisa é não entender que não tem um problema, entender que não tem um problema que não possa ser resolvido com boa vontade política, diálogo, se constrói isso. O coração de Cuiabá é a prefeitura municipal, ela não pode sair dali. Então é preciso, a partir da prefeitura, pensar que o bem-estar e a organização do centro histórico impacta até na visão que se tem sobre o poder público local, né? A forma que se organiza aquilo, como que é, né? Se vai aquele prédio lá, que é um prédio antigo, precisa ser repensado, né? No ponto de vista da órbita da cidade. Vocês já foram no mirante da prefeitura de Cuiabá? Vocês já subiram lá em cima na cobertura? É sensacional. Aquilo foi, num certo momento, acho que no Roberto França, foi pensado em ser um mirante ali e era um lugar de ótimo acesso ao público para ver a cidade, né? Morro de Santo Antônio, poder mostrar onde que se desenvolveu a cidade e tudo mais. E tem prédios importantíssimos da história e do patrimônio arquitetônico do Brasil. Eu citaria algumas igrejas, como a igreja do São Benedito, que é do século XVIII, a única pérola do Centro-Oeste que restou, porque em Goiás sobrou muito pouco, só em Goiás Velho, em Brasília é uma cidade nova inventada, mas a igreja de São Benedito é um patrimônio do Centro-Oeste brasileiro e do Brasil. Aí você tem o hotel do Grande Hotel, é um patrimônio do Art Deco, foi construído por Getúlio Vargas. O prédio do Arquivo Público, um abraço para minha amiga Wanda, pintou. Você viu que lindeza que ficou? Você já parou ali, Paulo, subindo a Getúlio, dá uma olhada à sua esquerda, você vai ver o prédio do Arquivo Público. Transito muito pouco por ali. Pois é, você tem que andar ao centro. Eu moro no centro para andar ali, né? Quando você precisar de... Você mudou para lá? Eu ando ali tudo, né? Se você quiser comer churros, eu sei onde tem. Quebra-queixo, da melhor qualidade de Cuiabá. Tinha um churrasco grego antigo no Palácio do Comércio. O melhor café da manhã de Cuiabá no centro histórico ali é o Fabico. Fica ali na prainha. Tá lindo ele mesmo? Mais de 60 anos, de época que a prainha era aberta de estado de chão. No tempo que eu só tinha dinheiro para aquilo, que era almoço e janta, sabia? Eu vou fazer o city tour ali de pequenos negócios para andar o centro histórico. A gente precisa parar o carro, esquecer um pouco o shopping, bater perna ali no centro, tem muita coisa boa. Você tem sapataria ali da mais alta qualidade, você tem alfaiataria, costureira. É que você escolhe o horário para ir, né? Que Cuiabá também meio-dia, 11 horas. De manhã pode cedo, é uma maravilha. Porque assim, ali as praças são bem sombreadas. Por exemplo, ali perto da praça vou dar uma sugestão para quem está ouvindo ali. Perto da praça da prefeitura tem um dos melhores pastéis de Cuiabá. Bem na esquina, na Alencastre. Aquele pastel é maravilhoso. Você compra fiado nesse lugar que você está falando aí? Eu não tenho essa moral. Eu vou comer de graça aí do centro, por isso que eu tô ficando gordo. Tem sebo no centro, cara. Sim. Então, você andar de discos de vinil, inclusive. Disco de vinil, ali a banca do Bazar do Livro. Coisa que você não acha mais, alfaiate, coisas ofícios que estão, você acha uma mala, por exemplo, uma mala quebrou. Não, mala você encontra, né? Tudo mala sem alça, né? E com alça. Então, você tem uma série de serviços que você não encontra em nenhum lugar de Cuiabá. E poder andar um pouquinho também, para poder parar, olhar a cidade, conhecer as pessoas. Ali ao lado da catedral tem uma feirinha maravilhosa ali, cara, de gastronomia. Ao lado do Palácio da Instrução tem uma rua sem fim. Aquela rua ali, aquela alamedazinha virou um local de muita coisa interessante, artesanato, etc. Que tem um bom fluxo de comércio e tudo mais. Um dia nos meus tempos de repórter, andando ali pela Praça Central, ali pela Alencastre, Alencastre República, enfim, as praças do centro, uma senhorinha falou assim: olha, moço, eu com o microfone na mão, querendo fazer enquete, né? Aquilo, para quem sabe fazer aquilo é um saco, porque você tem que gravar 700 para sair 10. É isso aí. Não, dá trabalho. Porque tem gente que não quer falar. Tô ligado. E você vai importunando as pessoas, na verdade. Fulano que você acha tal coisa assim, a pessoa do nada, né, aparece. Quase um revólver da cara. Não, nem todo mundo gosta, com razão. Uma senhorinha falou assim: moço, olha, eu sei que não é seu assunto, mas essas pedras, tudo bem que são pedras portuguesas,
Mas isso já me derrubou, isso aqui vai me matar. Quer dizer, tinha que ter uma manutenção ali e tal. Mas isso já é economia criativa, tá, Vinícius? Isso tudo é economia criativa. É só potencializar tem, isso aí, né? Tem uma cocada ali perto da Riachuelo que tem 50 anos que o cara vende a cocada. Olha só. É uma coisa maravilhosa. Você não vai achar em qualquer shopping, em qualquer lugar gourmetizado. Então precisa. O primeiro passo é conheça o centro histórico, visite o centro histórico. Tem comércio popular de roupa, você acha coisas maravilhosas lá e a um bom preço, né? Então a gente precisa. A Maria do Socorro está lá em Brasília te ouvindo e mandando uma alô. Você vê, né, onde você está chegando, né, amigo? Maria Socorro, eu acho que é uma professora amiga minha. Olha, Um grande abraço, Socorro. dizer que é um prazer ter te recebido aqui. Sempre, conversar contigo é sempre uma escola. Né? E sempre um bom papo. Né? Então, venha mais vezes. Muito obrigado por ter atendido o meu convite, de ter vindo para cá. Vamos ver se a gente consegue fazer se acordar nesse horário e vir para cá. Não, para mim é um prazer. Eu acho que tanto eu, Vinícius, você, para nós, não é só a satisfação de poder estar na mídia, mas também de poder compartilhar o que a gente sabe, nossos pontos de vista. Não são verdades únicas, são apenas pequenas versões que fomentam pensar diferente, que fomentam o debate. Eu tenho tido assim, uma filosofia agora, aos 50 anos da minha vida, é o seguinte, que nós não precisamos acabar com a cultura da verdade sobre as coisas, nós precisamos debater. É mais importante debater do que dominar o debate. Quem venceu o debate? Isso é bobagem. As redes sociais, os grupos não têm que ser formatados para vencer debates, apenas para poder fomentar os debates democraticamente, não impor verdades. Então eu só deixei aqui apenas um ponto de vista dentro de milhares possíveis. E aí quem acha diferente se manifeste, tem as redes sociais e tudo mais. Mas não tenho a pretensão de ser a verdade absoluta das coisas. Muito obrigado a todos, um abraço, satisfação.